trazer o Uribe aqui para a nossa conversa, porque o Uribe foi quem apurou, esses conselhos estão sendo dados aí para que ele fique nos Estados Unidos, mas devolva as joias, né, Uribe? Bom dia, antes de mais nada. Queria que você trouxesse, além do bastidor que a gente já encaminhou aqui, um pouco da percepção aí em Brasília, de que forma porque os opositores a gente sabe o que estão fazendo, né? Mas de que forma o pessoal que está ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro, entende a condução desse episódio, porque para quem acompanha de fora, né, é nítido que o caso não está sendo bem encaminhado nem pelo presidente, nem pela ex-primeira-dama, por quem está ali no entorno dele, né? O que é que Brasília sente a esse respeito sobre a condução do caso pelo presidente ou ex-presidente, hein, Uribe? Bom dia. Tem uma frase que costuma ser utilizada aqui no Congresso Nacional, que é quando um político está um pouco perdido, ele parece poodle em caminhão de mudança. Não sabe para quem late, corre de um lado para o outro. É mais ou menos o que a gente tem percebido conversando com alguns aliados de Jair Bolsonaro. Inicialmente, um bom dia ao professor Vila, você, meu amigo Colombo, e a todos que nos assistem no Novo Dia. A gente poderia perceber, conversando com eles, que é uma série de recomendações a Jair Bolsonaro, porque a história começou de uma maneira errada na visão de alguns aliados dele. Inicialmente, deveria ser com Bento Albuquerque explicando que errou um procedimento, e essa é a narrativa inicial, que ele deveria ter ido à Receita Federal, registrado as joias para entrada no Brasil, e como errou aquele procedimento, ele seria uma espécie de bode expiatório. Foi essa a tentativa inicial de criar essa narrativa. O problema é que Bento Albuquerque acabou mudando de versões, e Jair Bolsonaro também, inicialmente não conhecia as joias. Depois, quando houve o documento mostrando que ele conhecia o segundo estojo, e aí ele tentou colocar uma outra versão de que era legal, mas não é legal. A gente pode ver, inclusive, decisão do Tribunal de Contas da União, que depende muito do valor do presente, e joias milionárias não estão dentro deste limite para o acervo pessoal da Presidência da República, diferentemente do acervo público, a questão da impessoalidade prevista na Constituição Federal. Então, a partir deste momento, começou uma tentativa de diminuir a temperatura da crise. E aí veio essa sugestão a Jair Bolsonaro para a devolução do estojo, porque é um episódio que é muito palpável. A gente estava falando isso ontem e alguns aliados de Jair Bolsonaro reconhecem. Não é uma emenda de orçamento secreto que foi destinada a um deputado que remeteu à sua base eleitoral. São joias. Você tem a imagem das joias. A maior parte da população brasileira nunca tocou ou vestiu uma joia. Então, é um escândalo de apropriação indébita de bens públicos que é muito direta relacionado ao escândalo de corrupção. E é isso que Jair Bolsonaro não queria, porque ele criou a mítica dentro da eleição de 2018 que não havia mamata e que não havia corrupção na gestão dele, apesar dos eventos que nós tivemos da Covaxin, que acabou sendo cancelado o contrato por indícios de irregularidade, a questão, por exemplo, do mercado ilegal de madeira para o exterior, que acabou abarcando o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Então, é uma série de pequenos escândalos, mas que não eram muito diretos na questão da corrupção. Então, há essa preocupação muito grande. Jair Bolsonaro ontem manifestou a intenção, quem trouxe essa informação foi a Tainá Falcão, de permanecer no exterior por mais tempo para arrefecer, mas há uma avaliação aqui interna de que cada vez se torna mais provável que ele se torne inelegível. Então, que é necessário para o PL neste momento um plano B. E talvez Michele Bolsonaro, envolvida nessa trama tão complicada, não seja o nome ideal para uma disputa de 2026. Mas claro, eles reconhecem, 2026 está muito longe, agora o foco é 2024. Mas a partir do momento que o PL tem as suas principais lideranças envolvidas em um escândalo de irregularidade extremamente palpável, fica difícil limpar a imagem em médio e longo prazo.